Um salve para você que acompanha o nosso canal. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda para esse espaço aqui, que é um espaço do senso crítico, é um espaço da cultura pop, da filosofia, da sociologia, enfim. É um espaço para a gente pensar com a própria cabeça, tirar as nossas próprias conclusões, e isso é muito legal. Poder saber que você está aqui fortalecendo essa comunidade, fortalecendo o canal do Professor Kraus. Então, esse é o segundo vídeo de uma série intitulada O que é? A gente viu no primeiro episódio o que é niilismo, e agora a gente vai ver o que é fascismo. Solta a vinheta. Chega mais, indo direto ao ponto, nós sabemos que em tempos de polarização e radicalização política, muitas expressões são utilizadas e a gente tem que ter um certo cuidado para saber do que a gente está falando. Então, indo direto ao ponto, o termo fascismo, ele vem do italiano fatio, que significa feixe. Na Roma Antiga, o fatio litório era uma espécie de machado de madeira carregado pelos guarda-costas dos magistrados, aqueles que eram detentores do poder. O fatio, assim, era um símbolo de punição corporal, de repressão, de opressão e, evidentemente, de manutenção da autoridade. E o fatio, ele simboliza algo que é muito relevante para o entendimento do que é fascismo, porque se entende que um bastão de madeira, ele pode ser quebrado facilmente. Uma estrutura como, sei lá, um cabo convencional de uma arma, ele pode ser quebrado facilmente. Mas o feixe, por ser uma reunião, por ser uma união de várias estruturas, é muito mais difícil de ser quebrado. Então, o começo do entendimento do que é fascismo, ele tem uma relação com essa simbologia. No século XX, o político italiano Benito Mussolini se apossou desse símbolo para o seu novo partido. Em 1914, ele fundou o grupo Fatti d'Azione Rivoluzionaria. Mais tarde, em 1922, surgiria o conhecido Partido Nacional Fascista. O uso do fatio não foi à toa. A Itália enfrentava uma profunda crise desde sua unificação tardia, concluída em 1870, e as consequências da Primeira Guerra Mundial pioraram a situação. Mussolini prometia com o fascismo trazer de volta os tempos áureos do antigo Império Romano. Em 1919, os italianos Alceste de Ambris e Filippo Marinetti publicaram um texto que ficou conhecido como um manifesto fascista, que de certa forma reuniria ali alguns dos princípios fundamentais da política adotada por Benito Mussolini. O regime de Mussolini começou oficialmente em 1922 e tinha um caráter autoritário, antidemocrático, obviamente, e também extremamente nacionalista, sobrepondo as ideias de raça e pátria a qualquer tipo de manifestação de liberdade ou de autonomia individual. O fascismo italiano quase acabou em 1943, quando os países aliados invadiram a Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Mas os nazistas ainda deram uma segunda chance ao ditador. Os alemães reocuparam a Itália, resgataram Mussolini e o levaram para o norte do país, onde ele tentou restituir seu governo. No fim, em 1945, os aliados tomaram o norte e Mussolini foi capturado e fuzilado por guerrilheiros da resistência italiana. Seu corpo foi exposto em praça pública. Com a derrota da Itália e das forças do eixo na guerra, fascista virou um termo pejorativo. É importante que se diga que, mesmo diante de elementos históricos, nem a própria Itália de Mussolini apresentou todas as definições assim concretas do que viria a caracterizar definitivamente o que nós podemos chamar de fascismo. Até porque, na própria Itália, a política de Mussolini era muito uma política de ação, como o próprio costumava dizer. Uma das obras que a gente pode utilizar como referência para refletir sobre o conceito, apesar das mais variadas versões e polêmicas, é uma obra de George Orwell, intitulada O que é fascismo. Nessa obra, embora discorra sobre vários aspectos e reflita sobre o conceito de uma maneira genial, como é característico de Orwell, o próprio autor ele diz que não há necessariamente uma definição que seja absoluta. Em um ensaio de 1995, Umberto Eco, um grande pensador italiano, listou 14 características que podem efetivamente ser associadas ao que nós chamamos
chamamos de fascismo. O culto à tradição, a rejeição do movimento modernista sob a alegação de que cultura do Ocidente está depravada, o culto da ação sem reflexão intelectual prévia, discordar é trair, não cabe ao militante questionar contradições no discurso, racismo e xenofobia, apelo à classe média frustrada que teme as aspirações de classes sociais desfavorecidas, obsessão com teorias da conspiração, retórica que retrata as elites como decadentes e afirma que elas podem sucumbir à pressão popular, a vida é uma guerra perpétua, sempre deve haver um inimigo para combater, os membros que pertencem ao grupo são considerados superiores a todos os forasteiros, culto ao sacrifício, todos são educados para se tornarem heróis e morrerem pela pátria, machismo, desdém pela mulher e intolerância com hábitos sexuais que fogem da heteronormatividade, o povo é tratado como uma entidade única que tem aspirações únicas sem levar em conta o ponto de vista de cada indivíduo e o emprego de vocabulário empobrecido para limitar o raciocínio crítico. Como dito, o fascismo, historicamente, propriamente dito, ocorreu na Itália, mas há quem diga que o regime de Franco na Espanha e de Salazar em Portugal também são manifestações políticas de caráter fascista. De um modo geral, a definição é bastante relativa, mas não podemos esquecer que, em essência, se trata efetivamente de uma alusão a um instrumento de poder romano que é um forte símbolo de um dos piores capítulos da humanidade no século XX. Aproveita para deixar o teu comentário com sugestões para essa série ou para outros papos em outras séries. Deixa também aí o teu feedback. É bom demais saber que você está se inscrevendo, que está compartilhando, que está curtindo. Quanto mais engajamento, mais visibilidade a gente vai dando para esse conteúdo. Continua aí acompanhando. Toda quarta tem vídeo novo. Fica ligado nisso. Um grande abraço e até a próxima.